Deus te dará sabedoria. Você já se sentiu perdido mesmo depois de pensar demais? Já ficou horas tentando entender o que Deus quer, mas tudo só parece ficar mais confuso? Tem dias em que o peso da decisão é tão grande que parece sufocar. A mente gira, o coração aperta e você só queria uma resposta clara, mas ela não vem. É como estar no meio de um nevoeiro. Você olha para frente, tenta enxergar, mas tudo parece encoberto. Mas calma. Sei que o mais angustiante não é não saber o que fazer, é ter medo de escolher errado. Você não quer decepcionar ninguém, não quer sair da vontade de Deus. Mas também não consegue escutar claramente qual caminho seguir. Mas fique tranquilo, Deus te dará toda a sabedoria que você precisa para tomar suas decisões e para guiar a sua vida. Talvez hoje você esteja aí exatamente nesse lugar, cansado, exausto de tentar resolver tudo com a própria força. As pessoas dizem, use a razão, pese os prós e contras. Mas o problema é que, às vezes, até a lógica falha. As opções parecem certas, mas a alma continua inquieta. Você ora e o silêncio de Deus parece gritar. Você pensa e cada pensamento parece mais uma cobrança do que um alívio. O coração clama por direção, mas a mente está sobrecarregada de suposições. E no fundo, você só queria um sinal, uma certeza, uma paz que dissesse, é por aqui. Porque viver nesse lugar, entre o medo e a dúvida, é como caminhar sobre um chão frágil. A qualquer momento parece que tudo vai desmoronar. Se eu puder te dizer algo agora, como quem já sentiu isso também você não está sozinho. Deus é sábio e vai chegar até você. Você confia? Você precisa confiar no Altíssimo com todo o seu coração. Muita gente, inclusive aqueles que parecem fortes na fé, já passaram por esse vale. E o que diferencia esse momento não é a quantidade de perguntas que você tem, mas a disposição de buscar a resposta certa no lugar certo. Buscar as respostas em Deus. Essa confusão que você sente não é falta de fé. É a alma pedindo direção. É o Espírito dizendo, eu preciso de algo que vai além da lógica. Preciso de sabedoria divina. E é aí que começa a mudança. Porque a sabedoria que vem de Deus não depende do quanto você sabe, mas do quanto você confia. Ela não vem da pressa, nem da ansiedade, ela nasce da entrega. E talvez, só talvez, esse silêncio que você está enfrentando já seja o começo da resposta. Quando a alma está cansada, até o mais simples se torna difícil. Você já reparou como, às vezes, uma decisão que pareceria pequena em outro momento se transforma em um peso enorme? É como se o coração estivesse andando por um campo minado. Qualquer passo em falso pode explodir algo dentro de você. Esse esgotamento emocional que você sente não é fraco, não é falta de fé. Na verdade, ele pode ser um sinal claro de que você tem levado tudo nas costas por tempo demais. Muitas vezes, a gente se vê tentando acertar em tudo, nos relacionamentos, nas finanças, na vida espiritual. Queremos fazer o que agrada a Deus, o que agrada às pessoas, o que agrada a nós mesmos. E nessa tentativa de acertar em todas as direções, nos perdemos de nós e nos afastamos da paz. A pressão por acertar pode ser sufocante. Ela vem sorrateira, com frases como, e se você errar de novo? Você não pode falhar dessa vez. Todo mundo está esperando que você saiba o que fazer. E aí, o medo de errar cresce. Tanto que a gente começa a viver paralisado. Melhor não decidir nada do que decidir e fracassar. Não é assim que parece. Mas viver nesse lugar de paralisia também é um sofrimento silencioso. Porque enquanto o mundo continua girando, você fica ali, parado, preso entre a vontade de agir e o medo de escolher errado. Então você tenta racionalizar. Faz listas, avalia possibilidades, pede opiniões, assiste vídeos, lê livros, compara situações. Mas nada disso traz descanso. Porque no fundo, o que você procura não é uma fórmula, é uma direção que traga paz. E é nesse ponto que muitas pessoas descobrem algo profundo. A lógica humana tem limites. E há decisões na vida que não podem ser resolvidas apenas com inteligência.
Você pode ter todos os dados, todos os conselhos, toda a análise racional e ainda assim sentir um vazio no espírito. É como se o coração dissesse: isso parece certo, mas não está em paz. Sabe por quê? Porque existem escolhas que só podem ser discernidas espiritualmente. E esse discernimento não nasce da lógica, nem do esforço, nasce da sabedoria que vem de Deus. Mas antes de falar sobre ela, é importante entender uma coisa. O coração humano tem uma tendência natural de confiar em si mesmo. E isso pode ser perigoso. Jeremias 17, 9 já nos alerta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é uma das razões pelas quais, mesmo querendo acertar, muitas vezes a gente se engana. Tomamos decisões com base em sentimentos confusos, em emoções passageiras, em desejos mascarados de urgência. Achamos que estamos fazendo o certo até que o tempo revela que não era. E quando isso acontece, o que sobra é culpa, frustração e mais confusão. Por isso, é tão necessário fazer um diagnóstico honesto da alma. Olhar com sinceridade para dentro e reconhecer: eu estou cansado. Estou tentando resolver o que não posso resolver sozinho. Estou buscando respostas em mim, quando deveria estar buscando em Deus. É nesse momento de sinceridade que o Espírito Santo começa a agir. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas se aproxima daquele que admite sua limitação. Quando você diz: Senhor, eu não sei o que fazer, Deus ouve. Quando você confessa: estou com medo, estou confuso, me sinto pressionado, ele se inclina. Você não precisa esconder sua fraqueza dele. Na verdade, é exatamente nela que ele se manifesta com mais poder. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma profunda. Em 2 Coríntios 12, 9, ele escreve: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez a sua maior força agora seja reconhecer sua fraqueza. Assumir que você não tem todas as respostas, que não consegue mais fingir que está tudo bem, que precisa de ajuda, que precisa de luz. Essa é a porta de entrada para a sabedoria que vem do alto. Mas antes dela, é necessário abrir mão do controle. E isso não é fácil. A gente foi treinado para controlar tudo: o tempo, os sentimentos, os resultados, e quando não conseguimos, entramos em desespero. Mas Deus não trabalha no desespero. Ele age na entrega. É por isso que muitas vezes Ele permite que entremos em becos sem saída. Não para nos punir, mas para nos mostrar que há um caminho que não depende de nós. E esse caminho começa com uma pergunta sincera: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco da urgência da resposta e nos coloca na posição de filhos que estão dispostos a aprender. Porque sabedoria não é apenas saber o que fazer, é entender o tempo certo, o modo certo e o motivo certo. E isso só o Espírito Santo pode nos ensinar. Então, se hoje você se sente pressionado, com medo, racionalizando demais e mesmo assim sem paz, saiba, esse é o diagnóstico de alguém que está tentando viver com a lógica, quando o que precisa é de sabedoria divina. Não se culpe, não se condene, mas também não permaneça nesse lugar. Deus tem algo mais para você. E no próximo passo desta caminhada, vamos entender como essa sabedoria está ao alcance de todo aquele que pede. Mas por enquanto, respire fundo. Reconheça: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. E saiba, esse reconhecimento já é o começo da cura. Você já percebeu como, muitas vezes, o que realmente nos falta não é uma resposta pronta, mas sabedoria para lidar com a vida? Depois de reconhecer o cansaço da alma e a confusão diante das escolhas, surge a pergunta inevitável: existe uma saída? Existe algo que me ajude a tomar decisões com paz, sem medo, sem me perder no caminho? Sim, existe. E ela se chama sabedoria divina. Mas atenção, não estamos falando de inteligência comum, nem de um tipo de esperteza humana. Sabedoria divina não é simplesmente ser inteligente. É algo mais profundo, mais sutil, mais poderoso.
É a capacidade de discernir a vontade de Deus em meio à voz das emoções, da lógica, das pressões e dos desejos. E o mais surpreendente, ela está disponível para qualquer um que a peça com sinceridade. Tiago 1:5 diz com clareza: se algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente e sem repreender, e ser-lhe-á concedida. Que promessa poderosa! Que alívio para o coração que se sente perdido. Não é preciso merecer, não é preciso conquistar, não é preciso ter um histórico impecável. O único requisito é a humildade de reconhecer que precisamos e a fé de pedir os sábios conselhos de Deus. Olha que detalhe precioso nesse versículo. Deus dá a todos. Não diz aos mais santos, aos mais experientes, aos que jejuaram por 40 dias. Diz a todos. Isso inclui você, inclui o cansado, o confuso, o arrependido. Inclui quem falhou, quem não sabe mais por onde começar, quem já tentou de tudo. Deus não repreende quem pede sabedoria. Ele não diz: você deveria saber isso sozinho. Ou, porque só agora está me pedindo. Pelo contrário, ele se alegra em ser procurado. Ele quer você, seu filho amado, perto dele. Ele se agrada do coração que diz: Pai, me mostra o que fazer. A sabedoria divina é generosa. Ela não é medida em gotas, ela é derramada. Mas você pode estar se perguntando: como essa sabedoria se manifesta? Como vou saber se estou sendo guiado por Deus? Primeiro, é importante entender que a sabedoria de Deus não vem sempre com espetáculos ou sensações fortes. Às vezes, ela chega de forma silenciosa, como uma paz que não faz sentido humano, mas que repousa no coração como um descanso. Outras vezes, ela se manifesta por meio de um versículo que salta aos seus olhos, de um conselho inspirado, de um entendimento súbito que traz clareza. É como se de repente as peças se encaixassem. O barulho das opiniões se aquieta e você percebe: isso que eu devo fazer. Não porque é o caminho mais lógico, mas porque é o caminho que traz paz no espírito. E essa é uma das marcas da sabedoria divina. Ela gera paz. Não confunda isso com a ausência de desafios. Nem sempre o caminho sábio é o mais fácil. Às vezes ele exige renúncia, coragem, paciência, mas mesmo quando envolve lágrimas, ele traz convicção interior. É como se o Espírito Santo dissesse ao seu coração: esse é o caminho, anda por ele. E quando você anda nesse caminho, mesmo que tudo ao redor esteja incerto, você permanece em paz. Porque a paz não vem das circunstâncias, vem da presença de Deus guiando sua alma. Outro sinal da sabedoria divina é que ela protege. Ela evita decisões precipitadas. Ela mostra armadilhas disfarçadas de oportunidades. Ela guarda o coração de alianças erradas, de caminhos que parecem certos, mas terminam em frustração. Como diz Provérbios 2:11, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Sabedoria é escudo, é luz para os pés, é proteção contra os enganos do próprio coração. E mais, sabedoria nos ajuda a esperar. Nem toda a resposta de Deus vem na hora que queremos. Às vezes, pedimos sabedoria e o que recebemos é espera. Isso também é resposta. Porque Deus sabe que se nos der uma direção fora do tempo certo, aquilo que era bênção pode se transformar em peso. A sabedoria ensina que o ainda não de Deus também é direção. E que o silêncio dele não é ausência, mas convite à confiança. Tiago também nos ensina que, ao pedir sabedoria, devemos pedir com fé, sem duvidar. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Isso significa que, ao orar pedindo sabedoria, é preciso crer que Deus realmente ouvirá e responderá, mesmo que não seja da forma que esperamos ou na velocidade que gostaríamos. Ele é sábio e sabe a hora certa de tudo. A fé é a ponte entre o pedido e a resposta. E Deus honra essa fé. Sempre.
Então hoje, se você está diante de decisões, de dúvidas, de encruzilhadas, não carregue tudo sozinho. Pare, respire, fale com o Pai. Diga com sinceridade: Senhor, eu não sei qual caminho tomar, mas o Senhor sabe, e eu confio que o Senhor vai me mostrar. Me dá sabedoria, Pai, a tua sabedoria. Eu abro mão do meu controle. Eu me esvazio de mim e espero em Ti. Essa oração, ainda que simples, move os céus, porque Deus não resiste a um coração sincero. A sabedoria que vem do alto é uma promessa viva. Está à disposição de todo aquele que reconhece sua limitação e clama com fé. E ela vem, na hora certa, do jeito certo, não como uma fórmula, mas como uma presença. A presença de Deus ensinando, conduzindo, protegendo, revelando. Você não precisa mais viver confuso. Você pode viver guiado. E essa mudança começa com um simples pedido: Senhor, me dá sabedoria. Você já tentou ouvir alguém em meio a um barulho ensurdecedor? Já tentou prestar atenção numa voz suave, enquanto carros buzinam, celulares tocam e 1000 pensamentos atravessam sua mente? É quase impossível. E no fundo, é exatamente assim que muitos de nós tentam ouvir a Deus, em meio ao caos. Corremos o dia inteiro, nos afogamos em tarefas, nos alimentamos de informações e quando finalmente lembramos de buscar uma direção de Deus, fazemos uma oração apressada e voltamos correndo para a agitação da vida. Mas Deus não costuma gritar. Ele não compete com o barulho. Ele sussurra. E para ouvir um sussurro é preciso silêncio. O silêncio não é apenas ausência de ruído externo. É um estado interior. É quando a alma se aquieta. Quando as exigências da mente cedem espaço à escuta do coração. É ali, nesse lugar de quietude, que a sabedoria começa a brotar. Porque a sabedoria de Deus não chega com alarde. Ela chega com presença. E a presença de Deus, muitas vezes, se revela quando tudo mais se cala. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos disso. Lembra do profeta Elias? Depois de desafiar os profetas de Baal, de ver fogo cair do céu, ele entrou numa caverna, exausto, querendo desistir da vida. E Deus o chamou para fora da caverna. Mas como Deus se manifestou? Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi num sussurro suave. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. 1 Reis 19:12. Esse é o som da sabedoria. Sutil, profundo, transformador. É no silêncio da alma que conseguimos discernir o que é só pensamento nosso e o que vem do alto. No barulho, confundimos ansiedade com direção. No silêncio, distinguimos intuição da carne e convicção do espírito. O silêncio é o terreno onde a sabedoria de Deus germina. Mas por que é tão difícil cultivá-lo? Porque temos medo do vazio, medo do que vamos ouvir, medo de não ouvir nada. E muitas vezes carregamos dentro de nós uma crença inconsciente. Se Deus está em silêncio, é porque me abandonou. Mas isso é uma mentira. Na verdade, o silêncio de Deus é um convite, um chamado à confiança, um lembrete de que nem tudo precisa ser resolvido na hora, de que nem toda resposta é imediata, e de que esperar em Deus não é perder tempo, é ganhar perspectiva. A sabedoria que vem do alto não floresce na pressa, ela cresce no repouso. É como uma semente. Você planta, rega, espera, e só depois vê os frutos. Muitos querem sabedoria instantânea, tipo micro-ondas. Mas Deus não trabalha assim. Ele está mais interessado em formar sabedoria em nós do que simplesmente nos entregar respostas rápidas. E para formar sabedoria, ele precisa de espaço, de tempo, de atenção. Por isso o silêncio é tão importante. No silêncio, deixamos de buscar apenas soluções e começamos a buscar comunhão. Você já percebeu que muitos dos momentos mais sábios e profundos da sua vida não vieram em meio à correria, mas nos períodos de reflexão, solitude e oração? É porque no silêncio aprendemos a ouvir de verdade, não só com os ouvidos, mas com o coração.
E ouvir a Deus é um exercício espiritual que exige entrega. Exige desligar o automático. Exige parar de tentar controlar tudo com a força da mente. Exige confiar que Deus está presente, mesmo quando não fala. O salmista já sabia disso. Ele escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Esse versículo não diz: agitem-se e me descubram. Diz: aquietai-vos. Deus se revela quando nos aquietamos. E é nesse estado de reverência, de humildade, de descanso na presença dele, que a sabedoria é depositada em nosso espírito. Muitas vezes você não vai ouvir uma voz audível, mas vai perceber que, ao longo dos dias, sua mente clareia, seu coração acalma. Você começa a enxergar as coisas com outra perspectiva. Não é mágica, é maturidade espiritual. É sabedoria operando em silêncio. Sabedoria que às vezes se manifesta como um não sereno diante de uma proposta, como um ainda não sábio diante de uma decisão, como um espera mais um pouco que protege de escolhas precipitadas. Tudo isso é fruto de um coração que aprendeu a cultivar o silêncio interior. E se você está pensando: mas minha vida é muito agitada, meu dia a dia é cheio, como vou encontrar esse silêncio? A boa notícia é: você não precisa de um mosteiro para ouvir a Deus. Você só precisa de intenção. Pode ser no carro, com o rádio desligado. Pode ser numa caminhada sem fones de ouvido. Pode ser 5 minutos antes de dormir, em que você apenas respira fundo e diz: fala, Senhor, eu estou ouvindo. O silêncio não é ausência de som, é presença de escuta. É você escolher, conscientemente, se desconectar do ruído do mundo para se conectar com a voz de Deus. E quanto mais você faz isso, mais sensível você se torna. Mais fácil se torna reconhecer quando uma ideia vem dele e não de você. Quando um impulso é espiritual e não emocional. Quando uma decisão carrega sabedoria e não pressa. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável. Como diz Tiago 3, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Veja que palavras fortes: pacífica, tratável, misericordiosa. Essa é a sabedoria que Deus quer nos dar. Mas para isso, precisamos nos calar. Não apenas calar a boca, mas calar o orgulho, calar a pressa, calar a ansiedade e dizer com o coração: Senhor, eu não quero apenas te ouvir, eu quero estar disponível para ouvir. Eu quero te dar espaço para falar, mesmo que isso leve tempo, mesmo que o silêncio me confronte, mesmo que minha carne reclame. Eu quero te escutar. Essa é a postura que transforma. É o solo fértil onde a sabedoria frutifica. E você sabe o que é mais lindo? É que, aos poucos, você começa a reconhecer os sussurros de Deus com mais clareza. Eles não virão sempre como respostas diretas, mas como paz, como discernimento, como direção sem esforço. É como se você parasse de empurrar a vida e passasse a ser conduzido. Tudo isso começa no silêncio, no lugar secreto, na quietude da alma, na entrega sincera que diz: Senhor, não quero te usar como um oráculo, quero caminhar contigo. E se o Senhor está em silêncio, é porque o silêncio também ensina. E ensina mesmo, porque é no silêncio que você percebe o que realmente habita seu coração. É no silêncio que você descobre onde estão suas feridas. É no silêncio que você entende que a sabedoria de Deus não é só resposta, é presença que forma. Então hoje, ao invés de buscar apenas o que fazer, busque estar com Ele. Não se preocupe em preencher todos os momentos com palavras. Às vezes, o mais espiritual que você pode fazer é simplesmente ficar quieto diante de Deus. E nesse silêncio, Ele falará, do jeito dele, no tempo dele, com sabedoria que transforma. Você já parou para pensar quantas vezes foi salvo de escolhas erradas, não por saber demais, mas por ter parado a tempo? Quantas portas pareciam boas, promissoras, até alinhadas com seus desejos, mas algo em você, uma paz que sumiu, um desconforto silencioso te fez recuar?
Talvez nem tenha entendido o motivo na hora, mas depois tudo ficou claro. Foi livramento. Essa é a força da sabedoria. Ela protege. Sim, a sabedoria de Deus não é apenas para nos fazer decidir bem, mas para nos impedir de cair mal. Ela é escudo contra armadilhas, com cara de oportunidade. Ela nos preserva de alianças erradas, caminhos falsos e atalhos perigosos. A sabedoria não é um acessório espiritual. É uma necessidade vital. Por isso a Bíblia é tão enfática ao afirmar: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor não é medo paralisante. É reverência profunda. É respeito por quem Deus é, por sua soberania, sua vontade, seu tempo. Quem teme ao Senhor não decide com pressa. Não se move só por emoção. Não entra em qualquer caminho só porque parece bom. Porque sabe que nem tudo o que brilha é ouro e nem tudo o que é lógico é divino. E aqui está um segredo. A sabedoria verdadeira sempre anda de mãos dadas com a paz. Se há sabedoria de Deus, há também paz de espírito. Mesmo que a decisão seja difícil, mesmo que o mundo diga o contrário. Por isso, quando você estiver diante de algo confuso, apressado, envolto em tensão e ansiedade, pare. Pergunte-se: isso traz paz ou só urgência? Porque a sabedoria de Deus não grita, ela orienta. Ela acalenta e te abraça como uma verdade para o seu caminho cristão. Não força, conduz. Quantas vezes entramos em relacionamentos, negócios, projetos que pareciam perfeitos, mas depois percebemos, faltou discernimento. A sabedoria de Deus teria nos protegido se tivéssemos parado para escutar. Por isso, o livro de Provérbios insiste tanto em buscar sabedoria como um bem precioso. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4, 7. É como se dissesse: pode até faltar dinheiro, recursos, apoio, mas se você tiver sabedoria, estará seguro. Sabedoria é escudo. Sabedoria é cerca. Sabedoria é alarme espiritual que nos alerta. Não entre por aí. E às vezes, esse aviso divino vem disfarçado de uma porta que se fecha, de uma relação que não vinga, de uma proposta que é retirada. Você pode até se frustrar no momento, mas depois entende: foi proteção. A sabedoria de Deus age antes da queda. Enquanto o mundo ensina que errar é humano, Deus ensina que sabedoria é prevenção. Não precisamos tropeçar sempre para aprender. Podemos aprender ouvindo. Podemos crescer com discernimento. E aqui entra algo muito precioso. A sabedoria também protege de nós mesmos. Sim, de nossas tendências impulsivas, de nossos apegos emocionais, da nossa dificuldade de esperar. Muitas vezes o maior perigo não está fora, está dentro. Quantas vezes tomamos decisões baseadas na carência, no orgulho ferido, na necessidade de provar algo? Quantas vezes deixamos de escutar a voz de Deus para seguir a voz da aprovação dos outros? A sabedoria entra aí para nos lembrar: não siga seus sentimentos, siga o Espírito. E isso só é possível quando você aprende a diferenciar emoção de direção. Nem tudo o que você sente forte vem de Deus. O coração humano é instável, mas a sabedoria de Deus é firme, constante, confiável. A sabedoria protege você do agora precipitado, para que você não comprometa o depois planejado por Deus. Ela te segura hoje, para não te ver chorar amanhã. Ela te limita agora, para te libertar depois. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essa sabedoria está disponível. Não é para os mais espirituais, nem para os melhores crentes. É para todo aquele que pede com fé e humildade. Como Tiago 1, 5 diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe a dada. Ou seja, Deus não zomba da sua dúvida. Ele não se irrita com suas indecisões. Ele ama quando você pede sabedoria. Porque ao pedir sabedoria, você está dizendo: Pai, não quero viver confiando só em mim.
quero viver sob tua direção. Essa entrega toca o coração de Deus. E Ele responde, com clareza, com paz, com proteção. Pode ser que você ainda enfrente desafios, mas a sabedoria te livrará dos desastres evitáveis. Ela te dará sensibilidade para perceber perigos antes que se tornem tragédias. Te dará humildade para dizer, não sei quando for preciso. E te dará força para recusar o que parece certo, mas não é. Essa é a sabedoria que vem do alto. Ela não te tira da vida real, mas te capacita a viver com maturidade espiritual. Ela não te isenta de escolhas difíceis, mas te dá visão para escolher com propósito. Ela não te blinda de dores, mas te preserva de arrependimentos. Essa é a proteção da sabedoria. Silenciosa, firme, poderosa. Hoje, talvez você esteja diante de decisões importantes. Talvez esteja cansado de errar, de repetir padrões, de correr riscos desnecessários. Deus está te chamando para um novo tempo. Tempo de discernimento. Tempo de decisões pautadas, não pelo que os olhos veem, mas pelo que o Espírito revela. Tempo de sabedoria que guarda tua mente, teu coração, teu futuro. Então respire fundo, silencie os ruídos e diga com sinceridade, Senhor, me protege com tua sabedoria, me livra do que parece certo, mas não é. Me ensina a esperar, a ouvir, a obedecer. Não quero andar sozinho, quero andar seguro, sob tua luz. E Ele vai te conduzir, passo a passo, decisão por decisão, protegido pela sabedoria que vem do alto. Você já percebeu como é cansativo viver tentando agradar a todos? Viver dizendo sim para manter a paz, mesmo quando sua alma está gritando não? Fazer o que esperam de você, ainda que vá contra o que você sente ser certo? Essa prisão invisível de agradar, corresponder, não decepcionar, ela esgota e mais, nos afasta da vontade de Deus. Não se afaste de Deus, porque quando a voz dos outros é mais alta que a voz de Deus, algo está fora do lugar. A sabedoria divina entra justamente aí, como libertação. Sim, a verdadeira sabedoria liberta. Ela tira o peso das expectativas humanas e nos conecta à direção do alto. Porque a sabedoria de Deus não te aprisiona em personagens. Ela te ensina a viver com autenticidade, com firmeza, com propósito. Sabedoria não é ser duro, é ser livre. Livre do medo de errar, livre do medo de perder pessoas, livre da culpa que te faz aceitar o que Deus já mandou você deixar. Sabedoria te ensina que dizer não também é amor. Amor por você, pela sua paz, pela sua obediência a Deus. É por isso que Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Em outras palavras, você pode até perder apoio, oportunidades e elogios, mas se tiver sabedoria, terá liberdade interior. Muitas vezes, o maior aprisionamento não está fora, está na alma. Quantas pessoas vivem prisioneiras da necessidade de aceitação? Vivem se moldando ao que os outros querem, mesmo sabendo que isso as destrói por dentro? A sabedoria de Deus vem para quebrar esse ciclo. Ela te dá clareza sobre quem você é, te dá coragem para sustentar suas convicções e te ensina que agradar a Deus vale mais do que ser aplaudido pelos homens. Essa sabedoria não é arrogante, é serena, madura, pacífica, como Tiago 3:17 descreve. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Olha que incrível! A sabedoria vinda de Deus não te torna insensível, mas equilibrado. Ela não te faz reagir por impulso, mas responder com clareza. Ela não te faz viver para impressionar, mas para obedecer. E sabe o que acontece quando você vive com essa sabedoria? Você começa a dizer não sem peso. Você começa a discernir o que é seu para carregar e o que não é. Você para de abraçar causas que não são suas. Você se recusa a manter conexões que te esgotam espiritualmente. Você entende que paz é mais importante que aparência.
Que bênção não é agradar todos, é agradar a Deus. A sabedoria liberta da síndrome do Salvador. Você percebe que não tem que resolver tudo, carregar todos, estar em todos os lugares. Você aprende a priorizar, a dizer, agora não, eu preciso ouvir a Deus antes. E isso não é egoísmo, é autocuidado espiritual. Muitas batalhas que você está travando hoje nem são suas. Você entrou nelas por carência, por impulso, por pena, por culpa. A sabedoria de Deus te ensina que compaixão sem discernimento vira desgaste, que generosidade sem direção se torna autoabandono. Então pare e pergunte: quantos sims tenho dado que me roubam a paz? Quantos compromissos assumi só para evitar conflito? Quantas vezes disse amém quando, na verdade, meu espírito dizia fuja? É hora de ser livre. Livre para ouvir a Deus e obedecer. Livre para romper com ciclos que te adoecem. Livre para dizer sim ao que constrói e não ao que consome. Essa liberdade é fruto da sabedoria. E a sabedoria é dom de Deus disponível, acessível, transformadora. É por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade revelada pela sabedoria liberta. Ela quebra grilhões emocionais. Ela tira vendas espirituais. Ela te mostra caminhos que o medo não deixa você enxergar. E muitas vezes, o caminho que Deus quer te mostrar não é o mais fácil, mas é o mais libertador. Porque Deus não quer que você viva refém da aprovação alheia. Ele quer que você ande de cabeça erguida, sabendo que está onde Ele mandou estar. A sabedoria de Deus vai te mostrar que, às vezes, o sim mais doce esconde um veneno emocional, que, às vezes, o não mais difícil abre portas de cura. E quase sempre, o que parece perda é livramento. Quando você recebe essa sabedoria, até as críticas mudam de efeito. Elas não te paralisam mais, porque você entende: não preciso que todos me entendam, só preciso andar na luz de Deus. Essa consciência muda tudo. Você começa a filtrar melhor suas decisões, a proteger sua energia, a ouvir mais e justificar menos. Você se torna livre por dentro. E essa liberdade interior é o maior sinal de que a sabedoria de Deus está operando em você. Você deixa de ser refém do "e se" e passa a confiar no "Deus sabe". Você entende que dizer não com paz vale mais do que dizer sim com peso. E isso é libertador. Hoje, Deus está te chamando para esse novo nível de maturidade. Ele quer te dar sabedoria que não apenas decide, mas que liberta. Liberta do passado, das pressões, das manipulações emocionais. Liberta da ideia de que você precisa agradar para ser amado. Liberta da mentira de que obedecer a Deus significa decepcionar os outros. Não, obedecer a Deus é o maior ato de amor que você pode viver. E a sabedoria que vem do céu te dará esse entendimento, não como teoria, mas como prática diária. Então, se hoje você se sente preso à dúvida, ao medo, ao costume de dizer sim quando quer dizer não, ore assim: Senhor, me ensina a ser livre. Me dá sabedoria para escolher com verdade. Me mostra o que devo recusar, o que devo priorizar, o que devo silenciar. Não quero mais viver para agradar. Quero viver para obedecer. Me dá discernimento para dizer não sem culpa, e sim com propósito. Me dá sabedoria que liberta de mim, dos outros, das pressões deste mundo. E Ele vai te ouvir, porque a sabedoria que liberta não é luxo, é cuidado. É alívio, é resposta de amor e está disponível para você hoje. Você já sentiu que Deus estava te direcionando a fazer algo que, aos olhos humanos, simplesmente não fazia sentido? Algo que ia contra os conselhos, contra as expectativas, contra a lógica. Talvez perdoar alguém que te feriu profundamente, abrir mão de uma oportunidade aparentemente perfeita, ou até permanecer firme num lugar onde todos te dizem: saia. Pois é, a sabedoria de Deus muitas vezes parece ilógica, e ainda assim é ela que conduz à paz.
É por isso que Isaías 55:9 declara com tanta força: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa é uma das verdades mais libertadoras e ao mesmo tempo desafiadoras da fé. Deus não pensa como nós. Ele enxerga além. Ele age com propósitos eternos. E por isso, muitas vezes, o que ele te pede não vai parecer razoável. Vai parecer estranho, radical, contrário à lógica. Mas é nesse exato ponto que você precisa de fé e sabedoria. Sabedoria para não seguir o seu próprio entendimento e fé para confiar que os caminhos de Deus, mesmo quando parecem absurdos, são sempre os melhores. Veja, por exemplo, a história de Noé. Deus mandou construir uma arca em plena terra seca. Mandou investir anos de trabalho em algo que nunca havia acontecido antes, uma chuva que inundaria tudo. A lógica dizia: isso é loucura, mas Noé escolheu obedecer. E por meio da sua obediência, ele salvou sua família. O mesmo vale para Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela, para ir a um lugar que ele ainda nem tinha revelado. E mais, pediu que ele oferecesse o próprio filho, o filho da promessa. A lógica humana não entende isso, mas a sabedoria divina o sustentou, e Deus o honrou grandemente por sua fé. Você percebe? A sabedoria de Deus não é irracional, mas é superior à razão. Ela não ignora a lógica, mas a transcende, porque ela não opera apenas no plano natural, mas no plano espiritual. Ela enxerga consequências eternas, onde nós só vemos o presente. Ela protege de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Ela aponta caminhos estreitos que terminam em abundância. E muitas vezes ela te pede atitudes que te fazem parecer louco aos olhos dos outros. Perdoar sem ser pedido, esperar quando todos correm, recomeçar do zero quando tudo parecia certo, silenciar quando tudo dentro de você quer gritar. A sabedoria de Deus não busca aprovação, ela busca obediência. E quem anda com ela aprende a confiar mesmo sem entender. Você não precisa compreender tudo para obedecer a Deus. Aliás, se só obedecer quando entender, não é fé, é controle. A sabedoria verdadeira te tira do lugar do controle e te leva ao lugar da confiança. Confiança em um Deus que vê o que você não vê, que já está no seu amanhã e que te ama demais para te entregar ao engano da lógica humana. Quantas vezes a melhor decisão racional era justamente o que te afastava da vontade de Deus? Quantas portas pareciam perfeitas, mas eram armadilhas? Quantos relacionamentos pareciam bênçãos, mas só drenavam sua energia? A lógica humana é limitada, mas a sabedoria de Deus é perfeita. Ela te impede de cair em ciladas emocionais. Te dá freio quando tudo em você quer correr. E te empurra quando tudo em você quer paralisar. O que te parece hoje um absurdo pode ser exatamente o caminho que Deus quer usar para te amadurecer, te preservar, te elevar. Lembre-se, quando Deus mandou Josué marchar ao redor de Jericó por 7 dias, a estratégia parecia uma piada, mas foi a sabedoria do céu que derrubou muralhas. Quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo e aplicou nos olhos do cego, ninguém esperava cura daquela forma, mas a sabedoria divina transforma barro em milagre. Deus é especialista em confundir os sábios deste mundo. Como está escrito em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se o que Deus te pede hoje parece loucura, talvez seja exatamente sabedoria em ação. Sabedoria não se mede com régua humana. Ela se reconhece pelos frutos. Se a direção te traz paz, mesmo que pareça estranha, se ela te aproxima de Deus, mesmo que te afaste de pessoas, se ela te exige fé, mesmo que te tire do conforto, pode confiar. Essa sabedoria é do alto, e ela vai te conduzir ao centro da vontade de Deus. Mas atenção! A sabedoria divina não exclui a escuta, ela a exige.
Para reconhecer quando é Deus quem está falando, você precisa ter vida de oração. Precisa aprender a silenciar o barulho de fora e acalmar a inquietação de dentro. Sabedoria vem no descanso, não no desespero. Vem na paz, não na pressa. É no silêncio do espírito que o discernimento floresce. Por isso, se você está diante de decisões que parecem ilógicas, mas que te conduzem à paz, à renúncia, à verdade, escute. Talvez Deus esteja aí te direcionando com sabedoria do alto. E se tudo dentro de você grita, mas isso não faz sentido, responda em oração. Senhor, me ensina a confiar mais na tua voz do que na minha razão. Se o que o Senhor quer de mim contraria minha lógica, dá-me coragem para obedecer mesmo assim. Não quero seguir o que parece certo aos olhos humanos, mas sim o que é verdadeiro aos teus olhos. Me dá sabedoria que me alinhe à tua vontade mesmo que eu não entenda agora. Porque sei, os teus pensamentos são mais altos e o teu caminho é perfeito. Chegamos ao final desta jornada e talvez, ao longo desse caminho, você tenha se visto retratado em várias partes. Talvez você esteja mesmo agora com o coração inquieto diante de uma decisão difícil, com 1000 pensamentos atravessando sua mente como flechas. E se eu errar? E se não for isso? E se for tarde demais? Se você está cansado de tentar calcular tudo, se o peso de fazer a escolha certa está te esmagando, se você sente que sua mente está esgotada e sua alma sem paz, hoje eu quero te convidar a fazer algo diferente, a parar de correr, a parar de tentar entender tudo, a parar de tentar controlar tudo e simplesmente se render. Se render àquele que sabe o fim desde o começo. Se render àquele que tem planos de paz e não de mal. Se render àquele que não falha nunca. Não é rendição ao medo, é rendição ao cuidado de Deus. Porque a sabedoria não é conquistada com esforço, ela é recebida com humildade. E hoje, juntos, vamos orar. Não com palavras ensaiadas, nem com fórmulas prontas, mas com a alma nua diante de Deus, com sinceridade, com reverência, com confiança. Respire fundo, feche seus olhos se puder e ore assim comigo. Pai amado, tu conheces o meu coração, tu sabes o quanto eu tenho tentado fazer tudo certo. Tu vês a minha luta interna, as minhas dúvidas, os meus receios. Tu conheces as lágrimas que eu não deixo cair em público, os dilemas que só eu e o Senhor sabemos. Eu reconheço hoje, Pai, que a minha sabedoria humana é limitada. Que por mais que eu tente, eu não consigo prever o futuro. Eu não consigo calcular todas as variáveis. Eu não consigo controlar o que está além das minhas mãos. Por isso, neste momento, com o coração quebrantado, eu te peço, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Sabedoria que traz paz. Sabedoria que não confunde, mas esclarece. Sabedoria que me alinha ao teu querer mesmo quando eu não entendo. Tua palavra diz, em Tiago 1:5, que se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a ti, e tu a concedes generosamente, sem repreender. Então aqui estou, Pai, te pedindo, te buscando, te esperando. Me livra de agir por impulso. Me livra da pressa que me afasta da tua vontade. Me livra da ansiedade disfarçada de racionalidade. Ensina-me a esperar com fé. Ensina-me a ouvir tua voz no silêncio. Ensina-me a reconhecer quando és tu falando, mesmo quando contraria o que eu esperava. Me dá discernimento para saber a hora de avançar e coragem para obedecer quando tudo em mim quiser recuar. Me mostra, Pai, o que é teu caminho, mesmo que ele seja estreito. Mesmo que seja solitário, mesmo que pareça loucura aos olhos dos outros, porque eu prefiro parecer tolo diante do mundo do que errar o alvo diante do Senhor. Que a tua sabedoria me proteja das decisões erradas, que ela me livre de relacionamentos que roubam minha paz, de caminhos que desviam meu propósito, de escolhas que têm aparência de acerto, mas são engano. Eu quero te seguir, Senhor, mesmo quando não entendo. Mesmo quando dói, mesmo quando parece incerto, porque sei que os teus caminhos são mais altos
e os teus pensamentos perfeitos. Hoje, eu entrego nas tuas mãos essa decisão que tanto me angustia, essa dúvida que me sufoca, essa escolha que eu não consigo fazer sozinho. Dirige meus passos, confirma com tua paz, guia-me por tuas veredas eternas, e que no final de tudo eu possa olhar para trás e dizer: foi Deus quem me conduziu, foi Ele quem me mostrou o caminho, e eu não me arrependo de ter obedecido. Eu oro assim, em nome de Jesus, com fé, com gratidão e com descanso. Amém. Amém.